Êxodo capítulo, relembrando, 21, o Senhor começa a declarar a Moisés, é o Senhor, que nunca podemos esquecer disso, é o próprio Senhor que declara as leis chama-se de Moisés, porque é Moisés que recebe e vai escrevê-la, mas quem declara é o próprio Deus, como declara também os 10 mandamentos. Começa a declarar os estatutos para Moisés da aliança que está sendo feita com o povo de Israel. 613 leis nós vimos, né? E Moisés começa a receber do Senhor. Amém? Êxodo 22, capítulo... As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. A respeito da propriedade, ele começa a declarar leis a respeito da propriedade, do convívio entre o povo. Ele começa a... Antes, vamos pontuar algo aqui importante para nós entender. Nós vimos que as leis servem para organizar o espiritual, social, econômico, político. Ele está formando uma nação. Então, esse povo ele não tem direção de como se portar em certas situações. Então, Deus está fazendo essa lei justamente criando, né, fundamentando uma nação. Nós temos de ter em mente que nós não podemos pegar essas leis que estão sendo declaradas aqui por Deus e trazer para o contexto de nossos dias de hoje. Tem leis aqui que nós vamos falar, que absurdo, Deus falou isso, Deus colocou essa lei para o povo, lembrando naquele contexto histórico, naquele momento em que a nação estava sendo construída, Deus ele foi como se Deus fosse, hoje representasse os 3 poderes para nós, legislativo, o executivo e o judiciário. Então era tudo na mão de Deus, então tudo estava no controle dele como está hoje. Mas naquele momento ali, ele fazia tudo, né? Com Moisés, com essa intercessão com o povo e aquela divisão que foi feita, colocado juízes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. Então nós vamos ler aqui coisas absurdas para os nossos dias. Mas naquele contexto, naquele momento, Deus, nós não podemos dizer Deus fez coisa errada. Naquele momento ele achou que era necessária. Ele é Deus. Nós não estamos aqui para dizer, hoje isso seria um absurdo, porque hoje nós estamos todo um sistema montado, tudo estruturado, diferente desse momento que ele estava, né, estruturando uma nação. Amém? Então nós temos de ficar atento a isso, porque nós escutamos comentários sobre isso, essas leis dessa maneira. Então que a pessoa quer pegar aquilo lá atrás e comparar com a estrutura que nós temos hoje. Não existe isso, né? Então vamos ficar atento nisso, para nós não acharmos que Deus é carrasco, que Deus é ruim. Mas ele está forjando um povo, uma nação. Amém? Amém. 2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então, se o ladrão, se alguém pegar, invadindo a casa dele, lá a tenda dele, roubando alguma coisa, e se ele o ferir, fez, né? Estava roubando. O que hoje seria o quê? Legítima defesa. Então, mas esse segundo aqui, se for à noite. A Bíblia não declara isso, mas vai esclarecer no terceiro. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue.
o ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, se o ladrão estiver roubando durante o dia, a mesma força que fosse empregar de noite, que não está vendo bem o que está fazendo, se for fazer durante o dia, não tem razão para fazer. Então não pode ferir a luz do dia, nesse caso aqui. 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então se achar o roubo lá na mão do ladrão, ele tinha de pagar em dobro o que ele estava roubando. 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Então, Deus trabalha, né, com justiça. Aconteceu lá, o que aconteceu, o que você fez lá, você vai pagar em dobro o outro. Você vai restituir o que você fez para a pessoa. 6. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Seria hoje em dia as queimadas, né? Antes deles iniciarem lá o cultivo da terra, eles realizam essas queimadas para limpar a terra. E nesse tempo, se ele fizesse isso e fosse pegasse numa plantação de alguém, queimasse a plantação, ele também teria de restituir lá a plantação do fogo que ele começou. 7. Se alguém der prata ou objetos ao seu próprio a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Nesse tempo não tinha o sistema bancário que nós temos hoje em dia. É, a guarda é feita no banco, o depósito bancário, então tudo tem um sistema para ser guardado. Lá não tinha, então tinha de pedir a quem? Ao vizinho, né? Para guardar, o amigo para guardar, né? E se ele pede para guardar, e se quando ele for buscar não achar, pagará em dobro. 8. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Então, se não houver, ele alega que o ladrão foi e levou. Então, o caso vai ser levado ao quê? Aqueles juízes que nós já vimos, aquele sistema. E lá vai ser decidido se realmente teve um ladrão ou não teve, ou foi o próprio dono que, né, se responsabilizou pela guarda que roubou. 9. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem, o juiz o pagará em dobro ao seu próximo. Então, todas essas causas, seria o Tribunal de Pequenas Causas hoje. Todas essas causas de negócio de justiça, de furto, de coisa miúda, essa contenda, então vai lá levar no juízo. E que quem for condenado vai pagar em dobro. Vai pagar em dobro o outro. Se for comprovado que houve roubo, que houve furto, que subtraiu do outro, vai pagar em dobro tudo ao outro. 10. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará,
e o outro não o restituirá. Ele pede lá para guardar os animais lá no espaço que ele guarda os animais. Aí ele alega que um animal desse feroz entrou lá e dilacerou os animais. Os animais não estão mais lá, foi dilacerado. Então vai lá ser levado lá para o juízo também. Se for comprovado, ele não vai ter de restituir aos animais para aquele que pediu para guardar. 12. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Isso. Mas se ele tiver furtado, pagará esses animais ao dono. 13. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Isso. Eles vivem no meio onde tem animais selvagens. É normal isso, né? O animal ser capturado, ser dilacerado, ser morto. E se ele tiver lá a carcaça do animal dilacerado, é só levar lá que não vai ter de pagar. 14. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. 15. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se pediu emprestado ao próximo algum animal e ficar aleijado ou morto, e ele não estando presente, ao seu dono certamente pagará. Agora, se o dono estiver presente e viu realmente o que aconteceu, que é verdade, então não pagará. As leis acerca da imoralidade e da idolatria. 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Desposada, há um contrato, né? Há já um acerto entre as famílias. Nós podemos comprovar isso lá em Lucas, lá no caso de Maria e José. Vamos lá no Evangelho de Lucas. Para pontuar essa desposada. Lucas 1, 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, havia um acordo, um acerto entre as famílias de Maria e José sobre o futuro casamento, como se fosse um compromisso firmado, despojado. Então a Maria, já pertencia a José, né? E por isso que quando José era carpinteiro, ele vai fazer um serviço longe, quando ele volta e vê Maria grávida, porque ela pertencia a ele. Naquele momento ali, Maria poderia ser apedrejada. Por isso que o anjo também aparece para ele e avisa que aquilo é uma obra do Espírito Santo, onde ele vai e casa com Maria. Senão ela seria apedrejada. Então ela era prometida. Já viu esses contratos, às vezes era até quando a criança era pequena, entre as famílias. Já havia esse despojada, né? Esse contrato entre as famílias, e a mulher pertencia já a... Então ele diz aqui, se alguém enganar alguma virgem que não for, uma virgem que não é comprometida, despojada,
e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote. O dote é aquele valor pago para a família, para o pai da noiva, o valor que a família estipula. Também neste contrato que é o casamento. Todo um contrato e ele paga esse dote para ter a filha. Esse dote, muitas vezes, ele é revertido para a morte do marido, para algum caso de separação, e esse dote também era aplicado para isso. Então, é um valor que era pago para a família da noiva. O noivo pagava para a família da noiva, segundo esse contrato aí, esse despojado. Tem todo isso, esse contrato envolvendo o casamento. Êxodo 17. É. Se eu, pai, inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Isso, agora nós vamos começar a ver aqui uma dessas leis. Hoje em dia, se a gente vivemos num país laico, cada um tem professa a fé que quiser, não é isso? Então aqui a feiticeira não deixará viver. Então sempre lembrando também aos amados irmãos que tudo que envolve essas leis ele é declarado por Deus. Então também tem todo um envolvimento espiritual, e sempre que há algo contrário contra Deus, morre. O afastamento de Deus faz o quê? Faz o quê? Morte espiritual. É o que acontece hoje em dia. Fome de palavra, sede de palavra, morte espiritual. O afastamento, a recusa, a falta de obediência a Deus faz o quê? Morte espiritual. Então a gente tem que. Então, mas aqui a feiticeira, quem trabalha com magia, feitiçaria, não deixará viver. 19. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. Isso também em outras religiões lá no passado, isso era normal acontecer nos rituais, o ser humano se deitar com o animal. Então isso também é o que? Faz parte aí dessa parte aí de feitiçaria e de bruxaria, também está condenado. 20. O que sacrificar aos deuses e não só o Senhor será morto. Então, é o que a gente está dizendo aqui. Logicamente, se você está sacrificando aos outros deuses e não ao Senhor, obviamente espiritualmente já está morto. Afastamento, você está escolhendo outro Deus. Então, a escolha é o que? É sua. Obviamente já está morto. Para nós, hoje em dia, morto espiritualmente. 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Deus também tem esse cuidado, porque eles foram estrangeiros lá na terra do Egito. Então Deus tem sempre o cuidado com a viúva, o órfão e o estrangeiro. Estrangeiro porque eles foram prisioneiros lá. Então Deus, já que nós fomos um dia, estivemos nessa condição, nessa situação, hoje nós não vamos fazer a mesma coisa que o povo egípcio fez conosco. 22. A nenhuma viúva nem órfão afligirei. Nós temos lá no Salmo 146, 9. A base está sendo dada aqui desse cuidado que Deus tem. Tem uma confirmação aqui no Salmo 146, 9.
Salmos 146, 9. Pode ler. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Está lá torto o caminho do ímpio, do desobediente. Então Deus tem um cuidado, sempre teve. Como diz aqui, ele guarda o estrangeiro, ele procura tratar o estrangeiro de uma melhor forma, né? Uma forma de acolhida do estrangeiro, de pessoas que não eram israelitas. Sustém o órfão. Nós estamos num contexto que são povos guerreiros, povos em que o homem ele parte para a guerra. Então, a morte de chefe de famílias era enorme. E às vezes a mãe também já havia morrido, então a criança fica o quê? Fica órfã. O pai e a mãe morreram, fica órfã. Então era comum. Então ele também tem uma atenção especial com os órfãos, com a viúva. A viúva, porque o marido geralmente ia para a guerra, era comum ficar viúva. Então ele sempre teve o cuidado, sempre avisou para acolher, para tratar bem, para cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. Aqui particularmente, nós temos as mulheres aqui presentes hoje. Eu não sei se vocês notam, eu acho que foi a filha da irmã Silvia, a irmã Viviane, que comentou na segunda passada o cuidado que dá para perceber o cuidado que Deus tem com as mulheres. Se nós vamos olhando, pode notar lá em cima o cuidado que ele tem lá com a Virgem, com a promessa de casamento, a segurança para qualquer coisa que saia do caminho, haja um resguardo para a mulher. Aqui também a viúva. Nós, vendo esse começo, lá em Gênesis também, porque diz, a mulher não podia fazer nada, não podia falar nada. Eu vejo de outro modo, eu vejo com humildade que Deus ele coloca sempre o homem na frente. O homem ele foi feito para tomar as pancadas da vida. Dá para perceber bem claro isso. Deus coloca o homem de frente, porque ele sabe que é dureza. Ele bota ele de frente, bota a mulher sempre um passo atrás. Proteção, a mulher não foi feita, a gente pode notar isso aqui, a gente vai adentrar e vai vendo isso, não foi feita para tomar essas pancadas. Deus não criou para isso. A posição é que está errada. Mas nós podemos ver aqui que tudo, quem vai estar de frente para receber essas bordoadas da vida é o homem. Bota a mulher e recua a mulher. Mas com o desenvolvimento, isso foi sendo mudado. Mas nós podemos notar o cuidado dele com a mulher, sim. E é grande. 23. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Glória a Deus, como ouviu desde lá no começo. Ele vai ouvir, se de algum modo afligir a viúva, o órfão e o estrangeiro, se eles clamarem a mim, eu ouvirei o clamor deles. Ele tem muito cuidado com eles. 24. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vos mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te havereis com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Então o empréstimo de dinheiro, ele é para o quê? Ajudar. Ajudar. Há um necessitado lá, quando você precisa, naquele momento. Não é para ir lá e colocar juros
e subjugar lá o pobre coitado que está passando dificuldade, o que é normalíssimo no que acontece. Uma dificuldade grande, a pessoa vai lá e bota o juro exorbitante para a pessoa. Então não pode fazer isso. Nesse contexto aqui não podia fazer isso. Era o quê? Ajuda. 26. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, e o restituirás antes do pôr do sol. Isso não pode. Se tomares como penhor, como garantia para pagamento as vestes, vai restituir. 27. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Continuou. Esse contexto todo, ele continua lá na viúva, no estrangeiro e no órfão. Continua falando deles. 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia os darás. O primogênito nós já vimos que ele já foi santificado, eles são santificados a Deus. Nós vimos isso lá antes deles saírem do Egito, os primogênitos são santificados a Deus. 31. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Tem lá um animal lá desacerado por uma fera, não é para comer. É para jogar para os cães comerem, né? Para ele lançar mão dessa comida aí. Até o 27 aqui, porque é a sua cobertura e vestido da sua pele que se deitará. Então, continua falando do órfão mesmo. Deus tem um cuidado muito grande com a viúva, e um dos problemas que ele vai ter lá na frente, que nós vimos da destruição do templo, era isso. Dos sacerdotes em relação às viúvas também. Eles se aproveitavam muito da condição das viúvas, né? Então isso também não agrada o Senhor. O Senhor está fazendo leis o quê? Para acolher, para ajudar, para ver uma igualdade, o que Jesus veio trazer para nós hoje em dia, uma divisão. Aqueles que têm condições, ajude os que não têm condição. Aqueles que no momento se encontram numa condição melhor, que possam ajudar os que necessitam, os que são necessitados. Essa é uma das vertentes da obra de Jesus, é essa, a divisão. Jesus manda dividir. E Deus aqui, nós podemos ver nessas leis também esse princípio de dividir, de acolher, de ajudar, de trazer a pessoa que está naquela dificuldade algo que melhore a sua condição. Amém? Está aberto esse período que nós damos para nós